De volta, aqui é o professor Ramon. Vamos dar continuidade aí no exercício de cadastro de alunos. No vídeo anterior a gente melhorou a entrada de dados, criamos aquela classe leitor. E nesse vídeo eu vou fazer a consulta de alunos, ok? Então vamos lá para o Eclipse. E qual que é a ideia? Bom, não sei se vocês lembram, mas esse nosso menuzinho aqui, esse nosso vetor principal, o que ele vai ter? Ele tem os itens dos nossos menus, certo? O que eu quero fazer aqui é criar um novo item chamado consultar alunos, consultar aluno, né? A ideia é que eu possa perguntar para o usuário o número de matrícula e o sistema vai procurar essa matrícula dentro do banco de dados e vai nos retornar o quê? As informações do aluno que tem aquela matrícula, ok? Então vamos lá. Eu vou usar aquela historiazinha aqui do Ctrl 1. Né? Você põe o cursor em cima do erro, aperta Ctrl 1. E o Eclipse tem a possibilidade de fazer a criação da nossa classe aqui, ó. Create class consultar aluno. Vou clicar duas vezes. Ele vai entrar aqui para a gente no formuláriozinho onde ele pede as informações da classe que você quer criar. E uma das coisas é no pacote aqui, a gente não pode esquecer que dentro do pacote está o pacote de menus. E olha que interessante, como ele viu que a nossa classe aqui, o nosso objeto que a gente está criando, o new, né? Então é um objeto, new consultar aluno, o objeto do tipo consultar aluno, está sendo colocado para uma variável do tipo item de menu, ele já sabe que esse cara tem que herdar item de menu. E põe aqui para a gente, ó, que a superclasse, né, a classe base da nossa nova classe que a gente está criando, que ele já até deixou aqui, ó, consultar aluno, é item de menu. Então, na hora que eu fizer o finish, ele vai criar essa classe e, além disso, como ele sabe que essa classe aqui é uma classe abstrata, né, não sei se vocês lembram, mas ela é uma classe abstrata, tem dois métodos abstratos que a gente tem que implementar. Então ele já prepara isso para a gente, né? O Eclipse facilita um monte de coisa para a gente. Então na descrição a gente vai retornar uma string que é o que vai aparecer no menu para a gente. Então é consultar aluno. E no método de execução a gente vai fazer aqueles passos que eu acabei de comentar com você. A gente tem que pedir a matrícula, né? Vamos fazer a entrada da matrícula. A gente tem que encontrar o aluno referente a essa matrícula. E por último, mostrar os dados do aluno. Ok? A entrada da matrícula está bem fácil agora, né? Porque a gente tem disponível uma classe, um objeto dessa classe leitor, que eu coloquei o mesmo nome, mas com L minúsculo, né? Esse objetinho chamado leitor, que permite fazer a leitura de strings. Né? Eu estou pedindo uma matrícula aqui, ok? Vou fazer um comentário aqui, que para o nosso sistema aqui que a gente está fazendo como exercício, talvez seja um exagero, tá? Mas a nossa classe leitor, por exemplo, ela poderia ter um método chamado ler matrícula. Ok? Porque já não é a primeira vez que eu estou usando essa string aqui. Ó. A gente usou essa string na hora que a gente inseriu o aluno. Ó. É essa mesma linha aqui. Ok? Então, se a gente precisasse mudar o texto aqui de matrícula para uma abreviação, por exemplo, teria que ficar lembrando que está sendo colocado aqui e aqui. Então seria interessante num sistema maior, né, onde a gente teria uma possível manutenção aí mais constante, etc. A gente seria interessante, por exemplo, ter um método chamado ler matrícula. Okay? Não tem problema nenhum, um método bem mais especializado e é bem interessante. Mas para a gente aqui, para fins de exemplificação, de exercício, a gente vai deixar do jeito que está, tá? Fazendo somente ler string, ler double. E talvez até depois eu mostre para vocês a parte do ler inteiro. Que tem lá no menu, a gente não troquei no vídeo anterior. Mas aqui no programa principal, a gente tem uma leitura aqui da opção. Ó.
né? E a gente tem aqui um parseInt, um pouquinho diferente. A gente usou um parseDouble lá para as notas, né? P1 e P2. E aqui é um parseInt. Então eu deixo para vocês esse exercício para vocês fazerem vocês mesmos, de trocar essa leitura que a gente está fazendo via console, fazer via leitor. Okay? Aí criar um método chamado ler inteiro ou ler opção, dependendo do que vocês quiserem treinar essa história de fazer um método mais específico, para usar aqui no nosso programa principal. Okay? Então fica aí como desafio. Então vou voltar para o consultor aluno. Então a entrada da matrícula já foi feita. Okay? Então esse passo aqui a gente já fez. Eu vou apagar esse comentário. E aí o próximo passo é a gente pedir para o nosso DAO pesquisar um aluno que tem essa matrícula. Olha que interessante, né? Nós temos o DAO disponível. A gente está querendo criar um método novo. Esse método pesquisar não existe ainda, né? Eu gosto muito de trabalhar assim. Eu estou fazendo meu programa aqui. Eu ainda não tenho método, mas eu sei, ou eu gostaria que fosse dessa forma. Eu peço para o DAO pesquisar uma matrícula. E o que ele tem que me retornar aqui? O aluno que ele vai encontrar com essa matrícula. Ok? E aí nós temos uma situação aqui que ele pode encontrar, mas ele pode não encontrar também. Ok? Tem várias formas de a gente poder indicar que ele não encontrou essa matrícula. Uma das formas, por exemplo, poderia ser por meio de uma exceção. Só que eu acho que a exceção não é o caso aqui. A exceção é normalmente ele está indicando uma situação de erro, onde ele não conseguiu cumprir com a tarefa, né? Mas não porque ele não achou. Porque o não achar é um resultado válido para uma pesquisa, né? Eu mando pesquisar, vai procurar a matrícula, o aluno com aquela matrícula, pode ser que não achou. E é um resultado comum, não é um resultado de erro, né? A não ser que você, dentro do sistema que você queira fazer aí, né, no sistema seu que você está projetando, se isso for uma indicação de erro, né, aí sim, seria muito interessante usar uma exceção. Mas nesse caso aqui, eu acho que se ele não encontrar, a gente pode indicar essa situação retornando um valor nulo. Né? O valor nulo significa exatamente isso. Um objeto uma variável que não está apontando para nenhum objeto, não está referenciando nenhum objeto. E é o caso. Se eu tenho uma pesquisa de uma matrícula e eu não acho esse aluno, é nulo, né? O resultado deveria ser nulo. Então eu vou indicar isso aqui. Se o aluno que ele retornar for nulo, o que aconteceu? Na verdade é que ele não encontrou o aluno. Eu posso mandar uma mensagem: aluno não encontrado. Ok? Agora, se o aluno não for nulo, significa que existe informação disponível para a gente na variável aluno aqui. E aí a gente vai mostrar os dados do aluno. Então a gente pode mostrar o nome. E aí a gente pega o getNome do aluno. A gente pode mostrar a P1 dele. getP1. E a gente pode mostrar a P2. Pode até mostrar média, pode mostrar um monte de informações aí. Okay? Depende do que você colocar dentro do aluno. Mas como dados cadastrados mesmo, que a gente usou lá na inclusão, na hora de inserir um aluno, que é a matrícula, o nome P1 e P2, eu acho que está de bom tamanho a gente mostrar só esses nomes. Okay? A matrícula eu não estou mostrando, porque foi justamente o critério de pesquisa que a gente usou. Né? Então, o usuário sabe qual é a matrícula que ele pediu. Então, esse passo aqui seria esse, né? Encontrar o aluno referente à matrícula. E esse passo aqui seria esse de mostrar os dados. Ok? Então, se esse método pesquisar existir, e nós vamos criá-lo, obviamente, a
a nossa classe de consultor aluno já estaria pronta. Okay? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ir lá no DAO e criar esse método. Tá? E aí eu vou usar de novo esse artifício aqui, facilita muito a nossa vida, de apertar Ctrl 1 e falar aqui, ó, deixar o Eclipse nos ajudar. Ele pode falar assim, ó, criar método pesquisar recebendo uma string no tipo ou na classe DAO. Okay? Então eu vou lá, clico duas vezes aqui e ele vem aqui pra gente e mostra aí a criação desse método pesquisar uma string matrícula e retornando um aluno. Lembrando o quê? Que o nosso DAO na verdade é uma interface. Okay? Se ele é uma interface, alguém tem que implementar. E quem é que implementa essa interface aqui pra gente nesse momento, né, nessa parte desse exercício que a gente está usando um array para guardar as informações? É a nossa classe DAO Release. Você pode perceber que ela até está com erro, porque quando a gente implementa uma interface, a gente tem que implementar todos os métodos que ela tem lá declarado. Lembra que uma interface é um contrato? Né? E esse contrato diz o quê? Que a classe que implementa a DO tem que implementar inserir aluno, o listar, mas também agora tem que implementar o pesquisar, porque agora nós temos esse método novo. Então a gente tem que vir aqui e colocar o método pesquisar. Ou na mão, ou Ctrl 1 em cima do erro, pedir para o Eclipse implementar os métodos que estão faltando. Ok? Então é muito mais fácil aí, né? Ganhar produtividade. Então olha só, como é que eu vou fazer esse método de pesquisar? A gente tem que andar por cada um dos elementos da nossa lista, né, na posição 0, na posição 1, na posição 2 e assim por diante, e verificar se o aluno que está naquela posição tem a matrícula que a gente está pedindo. Se por acaso tiver essa matrícula, a gente retorna essa informação para quem chamou. E a gente vai andando por todo o nosso vetor, e se chegar no final dele, né, a gente percorreu todo o vetor e nenhum dos elementos tinha essa matrícula, nenhum dos alunos que estavam nessas posições tem uma matrícula, a gente tem que retornar nulo. Okay? Como é que eu gosto de fazer isso? Eu gosto de criar uma variável chamada resultado e a gente vai sempre retornar ela. Okay? Então, olha só, eu criei uma variável chamada resultado. Ela, por enquanto, tem nulo, porque significa que eu ainda não achei esse aluno. Okay? Eu vou fazer algum processamento aqui, mas no final eu sempre vou retornar esta variável. Certo? Então, a gente pode usar um laço for para percorrer quem? O nosso banco de dados. Certo? Então, começando em 0 e indo até o tamanho do nosso banco de dados. Então, se a gente tem 10 alunos lá dentro, esse size retorna 10. E eu começo indo a partir de 0 até menor que 10. Ou seja, o i vai até 9. Okay? Isso é muito comum a gente usar essa sintaxe aqui. Começando em 0 e menor, não menor ou igual, somente menor que o tamanho do nosso vetor. Okay? E aí eu pego eu vou chamar de o aluno atual, ou seja, o aluno que eu estou atualmente verificando. Eu vou lá no BD e obtenho, faço um get na posição, não 0, mas na posição i. Então, se o i for 0, eu vou pegar o primeiro aluno que está lá dentro. Se for 1, eu vou pegar o segundo aluno que está lá dentro. E assim por diante. Então, agora eu tenho um aluno aqui, que é o aluno que eu estou vendo, estou pesquisando dentro do meu vetor, dentro do meu banco de dados, né? Do que a gente chamou de banco de dados. E aí eu verifico. Se o aluno atual, eu pego a matrícula dele, ela for igual à matrícula que eu estou procurando,
significa que eu encontrei esse aluno. Ok? Significa que eu encontrei esse aluno. E se eu encontrei, quem que vai ser o meu resultado? Vai ser o aluno atual. Ok? E, mais do que isso, se eu já encontrei o aluno que eu estou procurando, eu não preciso continuar a minha busca, né, dentro do laço. Então, o que eu faço? Eu termino o laço aqui. E para eu terminar o laço prematuramente, eu uso o comando break. Okay? Então, um laçozinho bem tranquilo. Faço um laço por todo o nosso vetor, que é o vetor BD. Pego cada um dos alunos e verifico se a matrícula é igual à matrícula que eu estou pesquisando. Se for igual, eu vou fazer com que o resultado seja o atual e finalizo o laço. Agora, se não for, ele vai passar por todo o laço, né, até o final do nosso vetor, vai chegar no final, não vai encontrar, e nesse resultado vai estar nulo, que é o resultado que a gente quer quando ele não encontra. Ok? Então, o que a gente fez aqui? Para a gente fazer uma revisão, aí, um resumo do que nós fizemos. A gente acrescentou a consulta de alunos, fizemos a classezinha aqui, usando o leitor aqui já pronto, que a gente tinha. O DAO já estava disponível, a gente só precisou criar o método pesquisar. E mostramos as informações para o usuário. Ok? E para a gente acrescentar esse método pesquisar, a gente teve que ir na interface, né, falar que agora o DAO também tem a pesquisa, e fazer a implementação dela aqui. Eu acho que dentro desse método, dentro dessa classe DAO-Arraylist, eu acho que esse método pesquisar acho que vai ser o método um pouco mais complicado que a gente vai estar vendo aqui. Tá? Pelo que eu lembro, é o mais complicado aqui, porque envolve esse laço, a gente fazer um if, fazer o retorno, o encerramento do laço prematuro. Mas não é uma lógica muito complicada, tá? É uma lógica básica de vetores isso aí. É uma busca em vetor. Tudo bem? Então vamos fazer um teste, vamos rodar o nosso projeto aqui. Já rodei uma vez, então não posso apertar o botãozinho verde lá em cima. Então está aqui, ó. Do jeito que está, a nossa lista está vazia. Então se eu for consultar um aluno e eu pedir qualquer matrícula, né, 56 ou a matrícula 1, o que quer que seja, a nossa lógica vai entrar em ação lá, vai retornar um aluno vazio e vai aparecer aluno encontrado. Então eu vou inserir alguns alunos primeiro. A matrícula 1 vai ser o João, que tirou 5 e 9. Vou cadastrar mais um, inserir aluno. Matrícula 2 vai ser a Maria, que tirou 9 e 7. Eu vou inserir mais um aluno. A matrícula vai ser a matrícula 3. O nome, o José, tirou 3 e depois tirou 10. Ok? A listagem de alunos tem que estar funcionando. Né? Então está aqui. Essa saída de dados, gente, depois elas podem ser melhoradas. Tá? A gente pode espaçar um pouco mais, fazer um systemout.println vazio para imprimir algumas linhas vazias antes e depois do menu, por exemplo, para ficar mais fácil de ver. Tá? Então, mas está aqui, ó. O José, o João e a Maria, com as suas médias, quando a gente listou. E se eu mandar fazer uma consulta e eu perguntar pela matrícula 1, vai aparecer os dados do João. Se eu consultar a matrícula 2, tem que aparecer a da Maria. Está lá, da Maria. E se eu consultar a matrícula 3, está aqui o José. Ok? É bem tranquilo isso aí. Eu acho que está bem tranquilo aí a orientação a objetos, quando a gente divide, né, a responsabilidade que cada classe tem que ter, fica bem bacana a gente trabalhar. Né? Essa modificação que a gente está fazendo aqui seria como se fosse uma manutenção evolutiva num sistema qualquer. Poderia ser o seu chefe pedindo uma pesquisa num sistema já existente.
E se o sistema tiver feito dessa forma, né, onde a gente quebra a complexidade do sistema em pedaços menores, onde a gente consegue entender cada um dos pedaços individualmente, o sistema fica muito mais fácil de dar essa manutenção, tá? Vale a pena a gente olhar para uma classe dessa, olhar que tem poucas linhas, ela cabe inteira na tela, a gente consegue entender o que ela está fazendo, o inserir aluno. Se eu pegar essa classe, a gente já fez há 2 vídeos atrás, se você pegar ela e olhar para ela, você entende o que ela está sendo feito. Então fica bem bonitinho de estar trabalhando, né? Fica bem legal de trabalhar desse jeito, ok? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui e nos vemos no próximo para dar continuidade lá nos outros itens de menu, ok? Um abraço para vocês.